coletivamente conhecido como o turbilhão, também conhecido como o limbo, o limiar, o vazio ceruleano. Este plano são vastas extensões de terrenos inexplorados e não reclamados, fazendo fronteira e circundando metafisicamente cada um dos planos da esfera exterior. Regiões misteriosas e perigosamente caóticas, intocadas pelos deuses, carecendo da estabilidade coesa presente em todos os outros planos. Até mesmo as profundezas brutais dos abismos exteriores possuem estrutura que o turbilhão não possui. Alguns estudiosos acreditam que o turbilhão seja antiquíssimo, anterior a todos os outros lugares do multiverso, com possíveis exceções dos abismos exteriores. Certamente os proteanos estão associados a descobertas desses abismos. De qualquer forma, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Este é o Escriba e hoje trataremos do turbilhão, o plano do caos absoluto, de onde emergiu as estruturas dos outros planos de existência. Lar dos proteanos, os seres que impersonam o caos sem correntes ou limitações, um mar de mudança constante e eterna. Não se esqueça de curtir, comentar o que acha sobre o turbilhão e compartilhe com aqueles que possam se interessar. E sem mais demoras, vamos começar. Geografia. O turbilhão é um plano de gravidade que vai de subjetiva direcional a normal, tempo errático, essência mista e alinhamento fortemente caótico. Em vez de um mar sempre mutável de aleatoriedade quando visto da borda de outro plano, o turbilhão se assemelha na verdade bastante ao seu vizinho adjacente. O turbilhão se estende por duas regiões, as terras fronteiriças, um anel quebrado ao redor do perímetro do plano, e o vazio cerúleo, um oceano de quintessência líquida, que pode congelar ou evaporar sem aviso prévio. As diferenças tornam-se mais profundas conforme se viaja para mais longe das terras fronteiriças, estabilizadoras, rumo à liberdade mutável da mudança perpétua do vazio cerúleo. O turbilhão desafia os esforços de cartógrafos, pois seu caráter muda e flui como a maré de um oceano invisível, do qual as terras fronteiriças são apenas costas e águas rasas calmas. As florestas cristalinas derretem como cera de vela em mares rasos de salmoura, com icebergs semelhantes a joias, e então sublimam em vastos desertos ressecados, tudo isso no intervalo de poucos dias. Ainda assim, as ilhas de estabilidade existem nas profundezas do turbilhão. Essas ilhas são governadas por deuses mesquinhos, demônios exilados, celestiais caídos, e até mesmo o raro reduto de um mago mortal ou um rei sacerdote pode ser encontrado resistindo à maré metafísica do turbilhão. O plano é infundido com a quintessência de extraplanares destruídos, cujas energias não conseguiram alcançar os planos de seus próprios alinhamentos, e ele cresce ao erosionar e consumir quintessência dos planos da esfera exterior. Tal quintessência retoma ao seu estado de potencialidade desalinhada por meio do Antípoda, um núcleo guardado por Aeons, que a redistribui de volta à forja da criação. O Antípoda, por sua vez, irreverentemente conhecido por alguns como Odreno, é um vórtice de escala quase inimaginável que drena o excesso de quintessência do turbilhão e sifona a essência planar do restante do grande além para dentro do turbilhão, antes de canalizá-la como uma coluna de tremenda energia não alinhada de volta ao coração da forja da criação, reiniciando assim o grande ciclo das almas. Ele está localizado no coração do turbilhão, nas profundezas do vazio cerúleo, e é inacessível por terra. Qualquer dano ao Antípoda perturbaria todo o ciclo das almas e traria caos e dissolução a todos os cantos do multiverso. Por isso, várias legiões de Aeons se erguem em sua defesa. Como parte tão significativa da lei estável da criação, o Antípoda é odiado profundamente pelos habitantes caóticos do turbilhão. Os proteanos o atacam regularmente, com investidas que vão desde criaturas individuais até coros inteiros. Habitantes. As almas cujas vidas espelham a aleatoriedade caótica do plano passam por uma mudança perpétua no turbilhão, e poderes caóticos podem recrutá-las para lutar em guerras contra a cidade ordeira de Axis e os outros planos da esfera exterior. Os peticionários do turbilhão são os disformes. Os disformes aparecem como eram em vida, mas incorpóreos e constantemente mudando de forma e cor. A maioria deles vagueia, entregando seus próprios caprichos nos ermos do turbilhão. Aqueles que foram os maiores guerreiros em vida são transformados em valquírias, que podem escolher outros para transformar em Eirenhar.
Os proteanos nativos nunca transformam disformes em novos proteanos a menos que sejam especificadamente solicitados. E embora aceitem almas dispostas em suas fileiras, isso é menos comum do que em outros planos. Como resultado, a maioria dos sem forma acaba eventualmente se tornando bestas do caos. Por tocar todos os planos exteriores, as terras fronteiriças do turbilhão estão repletas de viajantes exilados e exércitos de outros planos, entidades que às vezes possuem características e comportamentos em desacordo com suas origens. Os habitantes nativos do turbilhão são as bestas do caos, encarnações vivas da entropia, as valquírias em Erenhar, soldados ressuscitados, os encarnados do caos, os peticionários, e os antigos proteanos serpenteantes. As sombras do turbilhão, os peticionários, são conhecidos como os disformes, são incorpóreos e mudam constantemente de forma. A maioria acaba se tornando, como supracitado, bestas do caos, a menos que tenham solicitado especificadamente um couro proteano para serem transformadas em uma delas, ou que tenham se qualificado para o status de Valkyria ou Eirenhar, reivindicando serem os primeiros filhos da esfera exterior. Os Kektar, Imentesh e Naunet proteanos veneram o próprio turbilhão e os seres divinos que chamam de oradores das profundezas, que estudiosos especulam ser algo semelhante a um par de deuses siameses ou uma única entidade dualista. Os Hunduns são aceitos com relutância entre o turbilhão, pois abraçam seus aspectos destrutivos, mesmo repudiando os criativos, sendo em grande parte deixados à vontade pelos proteanos. Disse também que os corujussos, os corujas gritantes, habitam o turbilhão. Bestas do caos são manifestações vivas da entropia nativas do turbilhão. Uma besta do caos se assemelha a uma massa horrenda de olhos, dentes e tentáculos, ferrões, garras e outras partes monstruosas, constantemente se retorcendo sobre si mesma e se remodelando em novas formas. Bestas do caos são formadas a partir da maioria dos peticionários no turbilhão, aqueles que não pediram transformação ao couro proteano nem qualificaram-se para se tornarem valquírias ou Eirenhar, às vezes simplesmente emergem do turbilhão bruto em si. O ataque de uma besta do caos amaldiçoa seu inimigo com um corpo amorfo, que derrete e flui, se contorce e ferve constantemente. Bestas do caos são resistentes a efeitos de transmutação, retornando rapidamente à sua forma original se forem transformados à força. Os Eirenhar são monitores Aesiris, oriundos do turbilhão, escolhidos e criados a partir de mortais caídos por valquírias. Eles lutam em nome de poderosas entidades extraplanares, deuses e panteões por todo o multiverso, sendo especialmente aliados favorecidos dos proteanos. Os Eirenhar se assemelham a guerreiros humanoides fantasmagóricos. Suas formas específicas, equipamentos e estilos de luta variam de acordo com os deuses que o levaram ao serviço. Os Eirenhar frequentemente mantêm o estilo de luta preferido de algumas das habilidades que possuem em vida, de modo que suas capacidades variam. Por exemplo, um Eirenhar criado a partir de um Viking Ulfen pode ser um habilidoso matador de gigantes que empunha um escudo que pode reparar instantaneamente, enquanto outros podem possuir habilidades diferentes conforme seu histórico. Todos os Eirenhar são lutadores marciais e normalmente recebem poderes divinos e benefícios ao desafiar oponentes em combate singular. Eirenhar são escolhidos pelas valquírias entre guerreiros que morrem mortes gloriosas em batalha e são elevados a um novo status após o julgamento de Parasma. Quando a valquíria reivindica a alma de mortal, ela entra em um estado de oração em que sua consciência viaja pelo rio das almas para localizar e defender a alma escolhida. Se bem sucedida, a mente da valquíria retorna a seu corpo, que então se funde com o guerreiro caído, formando um novo Eirenhar. Valquírias e Eirenhar se reúnem no turbilhão, tanto pela afinidade com o caos quanto pelas oportunidades constantes de conflito, reunindo-se em navios ou ilhas-reinos, onde quer que o chamado da guerra ressoe. Eirenhar se orgulham de sua habilidade em combate e vivem eternamente para provar seu valor, desafiando oponentes dignos. Muitos lutam sozinhos, mas quando se unem para combater o inimigo comum de seu deus, formam uma hoste Eirenhar. Como outros Aesiris, os Eirenhar possuem descendentes planares mortais conhecidos como Kjossas, um tipo de Nefilim. Os Eirenhar surgiram entre os seguidores de Gorum, Besmara e Sekhmet. Eles acreditam que quando essa realidade chegar ao fim, lutarão ao lado de seus deuses contra as forças da absoluta entropia, abrindo caminho para a transição suave rumo ao próximo mundo. Os Eirenhar que servem a Gorum
acreditam que o fim da realidade será precedido por uma batalha travada por toda a existência, e que os sobreviventes serão levados com a criação da próxima iteração do universo. Essa crença motiva seus treinamentos mortais, pois sabem que renascerão nas areias do confronto. As Valquírias são monitores exílios do turbilhão que percorrem os campos de batalha do universo em busca de guerreiros caídos para transformarem Erenhar. As Valquírias se assemelham a humanoides fortes e belas, vestidas com brilhantes couraças douradas e empunhando a lança reluzente. Elas são formadas a partir de peticionários elevados, oriundos das almas dos maiores soldados de todos. Com um único olhar, uma Valquíria pode distinguir entre quem ainda pode lutar por mais um dia e quem não sobreviverá, podendo ajudar os vivos na batalha ou reivindicar a alma dos mortos, transformando-os em Erenhar. Valquírias e Erenhar costumam estar ativos no turbilhão a bordo de navios em reinos insulares e em qualquer lugar onde ecoem batalhas e conflitos. Elas geralmente operam sozinhas ou em pequenos grupos, mas raramente se reúnem em grande número para a batalha. Em uma unidade de Valquírias, é conhecida como a Tempestade Valquíria. Quando uma Valquíria reivindica a alma de um mortal falecido, ela entra em um estado de oração na qual sua consciência vai atrás dele pelo Rio das Almas para localizar e interceder por aquela alma. Ao completar a reivindicação com sucesso, sua mente retorna ao seu corpo e seu corpo se funde ao do guerreiro caído para formar um novo Erenhar. As Valquírias servem uma variedade de deuses, mais frequentemente Goron e Calístria. Também servem Besmara, compondo a tripulação de navios em seu nome, que costumam ser inconscientemente chamados de navios fantasmas por aqueles que os encontram. Elas geralmente combatem montadas em corcéis voadores como cavalos dragão, Pegasus e Sleipnirs. Os descendentes mortais das Valquírias ou de outros Aesir são conhecidos como Kjosa Nephilims. Uma variante leal das Valquírias vive em Shotterhall, dentro da cidade de Onyx, transformadas a partir das sombras anãs de Kragodan, que se perderam e seguiram a estrada de pedra em vez do Rio das Almas após a morte. Runduns. Runduns são aberrações, criaturas de loucura e entropia que incorporam o vazio disforme e aberto que precedeu o universo, e desejam reduzi-lo a um espaço preenchido apenas por campos de energia em flutuação aleatória e curvaturas gravitacionais. Os Runduns se assemelham a humanoides envoltos em vestes volumosas com capuzes feitos de sua própria pele enrugada. Eles não possuem rosto, e o interior de seus capuzes está repleto de mais dobras de pele. Eles carregam atratores estranhos, cujo formato exato varia de observador para observador, mas sempre se assemelham a objetos repulsivos em forma de cajado. Esses atratores não são objetos artificiais, mas sim parte de seu corpo, Um Rundum mede cerca de 3 metros de altura e pesam aproximadamente 320 kg. Runduns são sustentados inteiramente por energia negativa, não necessitando comer ou descansar. Eles não envelhecem e são biologicamente imortais. Estão fora de sintonia com a realidade, que os acomoda como erros que precisam ser constantemente corrigidos, mas jamais podem ser consertados de fato. Eles se reproduzem ao fundirem seus atratores estranhos em um objeto com forma de ovo. Sob o controle de um dos progenitores, o outro deve criar um novo atrator para ele. O ovo, mesmo não eclodido, ainda é um atrator, mas se for movido, o feto do Rundum precisa reiniciar seu desenvolvimento, o qual pode levar muitos anos. Quando o ovo finalmente eclode, o atrator é destruído e um Rundum maduro emerge. A reprodução entre essas criaturas não envolve afeto. Em vez disso, os pais sentem uma premonição de que outro Rundum será necessário para combater a ordem no futuro, então procriam em silêncio. Embora não sejam nativos, os Runduns encontram alguma verdade e consolo no vazio devorador e faminto do vazio cerúleo. Passam a maior parte do tempo empoleirados em penhascos voltados para o nada, banhando-se em energia negativa e contemplando formas de minar as leis cósmicas e colapsar planos inteiros por eras a fio. Essas criaturas são inimigas incansáveis dos exemplares de ordem, desprezando a disciplina, a estrutura, a regularidade, a paz e a tranquilidade, e saboreiam a confusão, a desordem e a destruição, possuindo desprezo até mesmo pelos proteanos, não se importando com sua religião bizarra nem com os atos efêmeros de criação que tanto apreciam. Runduns preferem a liberdade e verdade da pura entropia, as ilusões artificiais de estrutura, e espalham essa crença como parte de seu objetivo de libertar a criação das correntes da ordem e da existência. Apesar disso, os couros proteanos toleram com relutância a existência dos Runduns que habitam o turbilhão, permitindo que desfrutem de seu abraço à entropia do plano. As criaturas às vezes se reúnem espontaneamente para opor-se à criação ou à lei.
caso seja necessário um número elevado para enfrentá-las. São atraídos uns pelos outros por uma sensibilidade inata às forças estruturantes da realidade. O Homem em Cinzas é um Rundum aliado de Nyarlathotep e associado a Apocalipse, especificadamente aqueles cruzados por entidades ligadas à Tapeçaria Sombria. Em vez de iniciar diretamente esses eventos, eles preferem deixar que os próprios habitantes do mundo condenado provoquem seu fim. Ele está ciente de que incontáveis apocalipses aguardam Golarion e deseja avaliar aqueles que tentam proteger o planeta. O Homem em Cinzas aparece como um mundo imenso com braços vermelhos sangue, vestindo um manto com capuz feito de cinzas flutuantes e carregando um cajado retorcido no qual a teia de órgãos se entrelaça. No interior, na região do mar interior, o Homem em Cinzas é atraído por lugares onde eventos de fim do mundo em potencial são iniciados, como as nações de Hamlock durante o alvorecer do juízo final de 4618 AR, ou locais onde heróis possam tentar evitá-los. Em menos 5300 AR, o Homem em Cinzas deu o Espelho do Vazio a um astrônomo tarsiloniano, cujo nome foi esquecido, para ajudar uma entidade chamada Chekhov a causar um apocalipse em potencial. Em Sandpoint, o homem misterioso vestido em manto cinza pálido com capuz está vendendo um frasco de cinzas, que ele afirma serem do manto do Homem Cinzento, e que concedem visões do para sempre, aqueles que esfregam a cinza sobre os olhos fechados. Esse mercador só é visto por compradores em potencial e desaparece sem deixar vestígios após vender um frasco. Se o comprador seguir as instruções, ele sonha com uma vida sobrenaturalmente longa que termina no futuro distante, quando o mundo desmorona em cinzas. Depois disso, o comprador corre o risco de sentir-se observado sempre que se estiver próximo de cinzas de um fogo pelo resto da vida. Desde 4619 AR, Krautte Grisham tem atormentado seu rival Judai Tarshen com visões do Homem Cinzento após Judai esbarrar com essa criatura sozinha a caminho de casa. Ela passou a ter pesadelos frequentes de Absalom ser desintegrado em cinzas, enquanto a voz trovejante grita "Eu os avisei a todos". No entanto, o próprio Krautte passou a receber visões ainda piores e agora teme que a entidade seja real e esteja prestando atenção nele. Agentes da Sociedade Pathfinder têm relatado crescentes evidências da presença do Homem Cinzento na forma de memórias antigas e profecias recentemente descobertas, invalidadas pela Era dos Presságios Perdidos. Segundo as previsões, uma criatura semelhante a ele traria uma calamidade quando uma dúzia de aspirantes disputassem simultaneamente a Pedra Estelar, com consequências terríveis para Golarion e o Grande Além. Embora a profecia tenha sido originalmente esquecida após não se manifestarem no ano previsto, elas recentemente voltaram à tona, devido a relatos cada vez mais urgentes sobre o Homem Cinzento. Um culto que adora essa criatura estava ativo em Quintargo, Ravonel, em 4724 AR. Proteanos. Os Proteanos são uma espécie enigmática de forasteiros nascidos e incorporados ao caos primordial do turbilhão. Todos os Proteanos são criaturas serpentinas com braços e um torso semelhante ao de uma serpente, revestidos por uma carapaça. A anatomia interna de um Proteano é mutável e todos possuem a capacidade de alterar sua forma externa. Também podem voar e não podem ser contidos ou capturados por meios normais. Estudiosos há muito se intrigam com o fato de seres que personificam o caos compartilharem tantas características comuns e apontam que há ordem mesmo no caos mais puro. Outros observam que a forma serpentina é uma das mais primordiais e sugerem que no início da criação nenhuma outra forma poderia existir. Os próprios Proteanos não comentam sobre o assunto, o que só aumenta a confusão quando nem mesmo o caos pode ser esperado para agir de forma caótica. Proteanos são encarnações físicas do caos e da mudança, não marcados pelo bem ou mal. Como extensões voluntárias do próprio turbilhão, eles atuam como seus membros sentidos e sistema imunológico contra a infecção da lei. Seu objetivo final é alcançar a sublime dissolução da realidade estática, e frequentemente atacam outros planos em busca desse ideal. Eles não possuem sexo inato, mas podem assumir qualquer sexo que desejarem, incluindo nenhum ou ambos ao mesmo tempo. Alguns são criados pela reprodução entre dois ou mais proteanos, enquanto outros surgem diretamente do caos bruto do Maelstrom, do turbilhão. Sombras que um dia foram mortais também podem se tornar proteanos, embora esse processo seja raro e nunca ocorra sem o pedido expresso de um peticionário para uma transformação por parte de um coro proteano. Lembrando, sombra é igual peticionário. Os proteanos foram os primeiros seres a existir no turbilhão,
que antecede a presença dos outros planos do Grande Além. Seu primeiro contato com outros planos se deu quando acidentalmente criaram as fendas na estrutura da esfera exterior que se abriram para os abismos exteriores, logo entrando em conflito com os Qlipoths, habitantes dessas fendas. À medida que a guerra prosseguia, outros planos começaram a aparecer no turbilhão, como Axis. Os axiomitas nativos de Axis também entraram em conflito com os proteanos e as duas facções permanecem envolvidas em um genocídio mútuo contínuo até os dias atuais. De acordo com os historiadores Imentesh, os deuses surgiram de outro lugar. Após os planos se coagularem, os proteanos lidam com os deuses com cautela e caso a caso. Proteanos habitam as profundezas do turbilhão, regozijando-se e incitando incessantemente a criação e a destruição a partir de matéria planal ao seu redor. Eles veem esse ciclo interminável e, em última análise, fútil como necessário para compreender o turbilhão. Raramente deixam o plano, pois viajar fora dele é desconfortável, até mesmo doloroso. Os que fazem com mais frequência são Ilurestes, Imentestes e Pelagastros, que visitam reinos divinos ou o universo para desestabilizar a ordem e espalhar o caos, através da inspiração para a criação e destruição. Ainda assim, tendem a evitar manipular mortais diretamente, considerando isso desconfortavelmente semelhante ao que fazem os Arcons e Diabos. Sociedade. Proteanos se organizam em cabalas ou cabais chamados de coros, cada um liderados por Keketars e Isvitars, sacerdotes reis, que possuem suas próprias interpretações de como expressar melhor a vontade do turbilhão. O ponto comum que une todos os coros é o princípio de que a mudança ocorre, e cada proteano é um agente dessa mudança. Seus objetivos são obscuros, volúveis e frequentemente incompreensíveis, abraçando tanto a criação quanto a destruição sem qualquer preocupação com consequências. Para a maioria das outras criaturas, isso os torna perigosamente imprevisíveis, por mais úteis que possam parecer. Os proteanos veem outros planos como erros, curiosidades ou cânceres, que infectam o turbilhão e se deleitam com espalhar o caos pelo Grande Além. Como muitos outros forasteiros ou extraplanares estão dispostos a expulsá-los ou matá-los à primeira vista, eles frequentemente empregam mortais para viajar pelo plano em seu nome, e sua presença pode se tornar uma onda de caos. Os proteanos são aliados próximos das Valquírias, Eirinhars, impulsas e inevitáveis corrompidos pelo caos, chamados Libertos. Seus inimigos mortais são os demônios e Qlipoths, a quem veem como distorções de si mesmos. Proteanos frequentemente cooperam com Bebelifs para caçar demônios, também são amigáveis com as Atas, especialmente as Cânias. Quanto aos deuses, eles os consideram como crianças barulhentas e ignorantes, embora poderosos o suficiente para frustrar seus objetivos. No universo, os proteanos possuem uma reputação tanto de lunáticos quanto de estrategistas sutis, sendo capazes de tramar esquemas que duram eras ou simplesmente comer um obstáculo no caminho. Ao mesmo tempo, se encantam com a capacidade dos mortais de exercer livre-arbítrio verdadeiro. Coros. Apesar de se agruparem em coros, os proteanos geralmente consideram a ideia de dogma religioso como ridículo ou blasfema, às vezes ambos ao mesmo tempo. Em vez disso, são unidos por uma visão compartilhada da vontade do turbilhão e de como melhor aplicá-la sobre os planos do multiverso. Esses coros normalmente são fundados por um punhado de Keketars, mas atraem proteanos de muitos outros tipos. Muitos desses coros são completamente indecifráveis para forasteiros, para extraplanares, com objetivos e metas incompreensíveis para quem não for um proteano. No entanto, alguns possuem ideias e propósitos muito mais fáceis de serem compreendidos por mortais, incluindo o Coro da Luz Moribunda. Este é um dos dois coros proteanos que visitam o local misterioso do turbilhão, conhecido como Claustro. O Claustro é uma bolha de estabilidade misteriosa que acredita ser o domínio divino de algum deus desconhecido, do qual nada entrou e saiu por milênio, com exceção do Coro da Luz Moribunda e do Coro dos duas vezes caídos. Agora foi. Esses dois coros nunca visitam o claustro ao mesmo tempo e, quando fazem, são observados realizando gestos e reverências que parecem permitir-lhes o acesso ao interior do claustro. Isso é bizarro, já que o claustro é uma área de estabilidade do turbilhão, algo que os proteanos fundamentalmente abominam, além de serem notórios por seu desprezo pelos deuses. O claustro é uma anomalia estranha de estabilidade nas profundezas caóticas do turbilhão que permanece inalterada há milênios, uma das inúmeras imperfeições que pontuam o turbilhão. Esse ambiente se assemelha a uma bolha de sabão iridescente e cintilante de tamanho colossal. Acredita-se que seja o domínio de algum tipo de divindade, mas nenhuma alma entrou nele e nenhum servo divino deixou por mais de 3.000 anos.
Alguns pensam que a divindade dentro está morta, morrendo ou completamente catatônica, mas muitos estudiosos acreditam que algo muito mais estranho está ocorrendo. O claustro continua a existir de forma estável e mantém-se assim contra as energias entrópicas do turbilhão, exigiria a presença ativa de uma divindade. Além disso, os proteanos, criaturas do caos elemental que abominam a estabilidade, não fazem nenhum esforço para danificá-lo. Na verdade, os dois coros especiais, o coro da luz moribunda e o coro dos duas vezes caídos, visitam periodicamente o claustro, embora nunca ao mesmo tempo. O coro da simetria maligna foi um dos dois coros heréticos de proteanos que se tornaram obcecados por explorar as fendas exteriores nos primórdios do multiverso. Os proteanos foram os primeiros habitantes dos planos exteriores, vivendo dentro do caos infinito do turbilhão em perfeita harmonia. Após incontáveis eras durante esse período pré-histórico do multiverso, eles descobriram fendas abertas rasgando a pele do turbilhão, que sem que soubessem levava às profundezas das fendas exteriores. O coro da simetria maligna tornou-se obcecado por explorar essas fendas, o que os levou ao contato depois da guerra mortal com os Qlipoths. Embora a guerra entre proteanos e Qlipoths possa ter sido inevitável, muitos culpam o coro da simetria maligna, bem como o coro da discórdia lacerante por acelerá-la, a remodelar a realidade, pois após essa guerra, de acordo com os historiadores proteanos, o restante do multiverso foi formado. O coro da lua voraz e da tumba aberta é um coro de proteanos composto por 9 Quequetars, cujo único objetivo é alimentar o deus apocalíptico Groteus, com as almas mantidas na espiral de Parasma. Os membros do coro acreditam que ao alimentar Groteus com essas almas, eles destruirão completamente Axis, a cidade da lei perfeita, e assim destruirão o equilíbrio de todos os planos exteriores, mergulhando o multiverso em um belo caos. Os objetivos incrivelmente destrutivos do coro da lua voraz e da tumba aberta fazem dele inimigo de quase todas as divindades leais e bondosas existentes, e também inimigos da própria Parasma. Curiosamente, esse plano radical do grupo não afetou o relacionamento de Parasma com o restante da espécie dos proteanos, nem com o Lorde Proteano, conhecido como Sisla Meshnik, o Senhor Incolor. A coroa da discórdia cortante foi um dos dois coros heréticos de proteanos que se tornaram obcecados para explorar os abismos exteriores nos primeiros dias do multiverso. Os proteanos foram os primeiros habitantes do plano exterior, como nós já falamos, e por essa interação descobriram as fendas exteriores e causaram essa guerra com os Qlipoths. A coroa dos duas vezes caídos é um dos dois coros proteanos que visitam o local misterioso do Maelstrom, conhecido como o Claustro, como já citado. Linguagem. A linguagem verbal dos proteanos está em constante e rápida mudança, às vezes de maneira bastante radical, frustrando os linguistas planares. Os Quequetars proteanos possuem uma coroa simbólica que se assemelha à escrita, mas os linguistas não conseguem chegar a um consenso sobre se os proteanos realmente possuem a linguagem escrita ou não. Os proteanos veneram um par de deuses criadores dualistas, chamados de Speakers of the Depths, ou sussurradores das profundezas, portadores das profundezas, enfim. A manifestação do caos do turbilhão, com os quais estão em constante comunhão. A religião é baseada em ódio à ordem e estabilidade, respeitado pelos criadores e pelo ato de criação, e ênfase na ação em oposição à filosofia. Diferentes proteanos interpretam esses temas de maneira distintas. Os senhores proteanos são os proteanos mais poderosos, semideuses, conhecidos justamente como senhores proteanos. Fora alguns poucos coros específicos que emulam um determinado senhor proteano, eles não governam sua raça, um conceito que consideram bizarro e abominável, mas agem como profetas itinerantes a partir da hierarquia dos coros. Em Golarion, a maioria dos proteanos era encontrada na fenda do mundo, na Worldwound, lutando contra mortais e demônios, na esperança de afundar os abismos exteriores em uma guerra sem vitória possível. Eles também podem ser encontrados nos grandes impérios de Kalesh e Keliax, historicamente em Tassilon, sob o reinado do Imperador Shin, buscando romper sua estabilidade. O turbilhão abriga uma das coleções mais diversas de divindades dos planos exteriores. Viajando pela vastidão infinita do mar do turbilhão está a nau titânica conhecida como Sea Wraith, ou Fúria do Mar, na verdade Sea Wraith ficaria Espectro do Mar, Wraith, né? A nau capitaneada por Besmara e sua morada. A rainha pirata lidera uma armada de navios tripulados por peticionários arrastando em seu rastro destroços flutuantes, pilhagens e marinheiros enlouquecidos e imortais.
Enquanto isso, o senhor das viagens fluviais Hanspur reivindica grandes porções do rio Stygia, que atravessa o turbilhão como seu território, lutando contra daemons que buscam saquear as almas do reino. Os rios que ele reivindica se contorcem e se dividem sem motivo, jamais permanecendo no mesmo lugar por muito tempo. Talvez um dos mais hospitaleiros do turbilhão, um dos reinos mais hospitaleiros do turbilhão, pertence a Naderi, a deusa da tragédia romântica, cujo domínio é o imaculado Palácio do Amor Eterno. O palácio é repleto de jardins e bosques, clareiras banhadas de sol, com lagos e riachos de águas cristalinas. Seus peticionários vagam pelos locais em pares, como se estivessem procurando algo que deixaram para trás em suas vidas mortais. A deusa da magia de ilusão e espelhos, Sivana, habita o domínio de Sivana, um local estranho sobre o qual pouco se sabe. Viajantes podem passar por ele sem perceber, exceto pela abundância de espelhos, e o próprio domínio está sempre mudando localização e aparência. Netis é o deus Garundi que valoriza a magia acima de todas as coisas. Ele acumulou poder suficiente para testemunhar tudo o que ocorre em todos os planos, e isso tanto alimentou sua divindade quanto o levou à loucura irreparável. Ele é o deus da magia, dilacerado entre destruir o mundo com uma mão e salvá-lo com a outra. Essa natureza dual da magia é reverenciada por seus seguidores e é simbolizada em sua apoteose. Akanefti é o reino divino de Netis, deus da magia, que permanece imóvel, cravado no caos do turbilhão. Akanefti consiste em uma laje de rocha maior que a maioria dos planetas, que se projeta do caos rodopiante do vazio cerúleo. Dentro dessa laje encontra-se uma imensa bacia contendo um deserto que facilmente ultrapassa o tamanho de continentes. Na borda dessa mesa colossal existem incontáveis torres de magos, cada um repositório individual do imenso conhecimento arcano de Netis. A torre de Netis está localizada no centro desse deserto e se ergue tão alta que em sua forma como o olho que tudo vê. Netis também pode não apenas ver tudo dentro de Akanefti, mas também muito além de suas fronteiras até o coração do grande além. Hanspur é o semideus das hidrovias, cultuado especialmente nas terras fluviais, o deus dos rios citado acima. Ele é o deus dos domínios aquáticos do rio Selen e se considera senhor de todos os que viajam sob seu domínio. Como deus dos viajantes, seus santuários estão sempre localizados logo fora dos portões das cidades. Apesar disso, ele ainda recebe ao menos respeito superficial por parte dos povos das terras fluviais, já que pune aqueles que o desagradam, fundando seus barcos e inundando suas terras. Hanspur considera represas que bloqueiam completamente um rio como algo antinatural. Ele reivindica como seu reino divino um sistema de rios que serpenteia por todo o turbilhão, embora as hidrovias nunca permaneçam no mesmo lugar por muito tempo. Por causa de sua inimizade contra os Daemons, Hanspur também reivindica uma parte do rio Stygia, onde ele faz fronteira com o turbilhão, e onde não tolera nenhuma presença demoníaca, exceto pelos Tanadeimons, que transportam almas pelo rio. O deus de Tianxia, Rei Feng, também conhecido como o Duque Trovão, é o deus do mar e do céu, quer esses tragam boa sorte ou desgraça. Yanjira é uma ilha flutuante do turbilhão que serve como reino divino conjunto de 3 deuses, coletivamente conhecidos como a Trindade de Yanjira. Seu vulcão central é governado por Yamatsumi, suas selvas tropicais por Navinivati e os mares e tempestades que o cercam são domínios de Rei Feng. A deusa Naderi foi uma assistente divina de Shailin e era encarregada de supervisionar os relacionamentos proibidos entre casais. Ela ascendeu a divindade quando um jovem casal sob sua observação decidiu tirar a própria vida em vez de lutar contra as circunstâncias que proibiam seu amor. Chocada com sua apoteose, temendo como Shailin reagiria, Naderi fugiu de sua antiga senhora e acabou se tornando a deusa dos suicídios, particularmente das tragédias românticas. Shailin tentou consertar essa estranha cisão entre as duas, mas não teve sucesso devido a circunstâncias incomuns. O Palácio do Amor Eterno, como já supracitado, flutua pelas profundezas do turbilhão e serve como reino divino de Naderi, a donzela perdida, deusa do amor trágico. O palácio é uma série de enormes jardins e bosques belíssimos, repletos de casais que caminham pelos seus caminhos intermináveis e suavemente iluminados. No entanto, apesar de toda sua beleza, o Palácio do Amor Eterno é permeado por um sentimento profundo de insatisfação e desejo implacável. Aqueles que permanecem aqui por tempo demais são assombrados por uma melancolia persistente, como se tivessem perdido algo, esquecido e deixado para trás, algo que nunca mais poderão recuperar. Naliviniti é a deusa padroeira Naga das criações humanoides, semelhante a cobras conhecidas como Nagashi.
Ela é a deusa da fertilidade das serpentes e da feitiçaria, sendo adorada principalmente em Tianxia. Na Vilinite também tem sua morada em Angira. Sivana é a deusa padroeira da magia das ilusões, dos trapaceiros e daqueles que guardam segredos. Ela também é conhecida como o Sétimo Véu, um nome derivado das vestes que costumava usar em suas representações. Seu símbolo religioso é um círculo formado por 6 véus de cores apagadas, amarrados ponta a ponta. A deusa faz sua moradia no mais improvável dos lugares, o turbilhão. O reino de Sivana é extremamente difícil de se encontrar, não aparecendo em nenhum local fixo, mas sempre pode ser reconhecido por abundância de superfícies espelhadas. Sivana protege seu reino dessa forma dos proteanos nativos, que lhe guardam grande rancor. A origem exata desse conflito não é conhecida, embora existem muitas especulações, incluindo que Sivana certa vez roubou algo deles, ou que ela foi uma Quequetar, um demônio elevado ou uma Azata caída. O portador, o sussurrador das profundezas. São os incompreensíveis deuses criadores dualísticos da raça dos proteanos, Speakers of the Depths, em inglês fica mais bonito, uma manifestação viva e alienígena do caos puro do turbilhão. São uma das divindades mais reclusas e enigmáticas de todo o Grande Além. Essa entidade não possui um domínio específico, todo o turbilhão está sob sua influência. Aqueles que já testemunharam manifestações dos Speakers of the Depths sempre relatam visões completamente diferentes que todos descrevem experiências perturbadoras e terríveis, que são quase impossíveis de relatar com clareza a outros. As duas descrições mais comuns vêm dos proteanos e de seus inimigos, como arcontes, axiomitas e demônios. Os proteanos os descrevem como 2 serpentes perfeitamente entrelaçadas que entram e saem uma da outra, criando e devorando o mundo e a si mesmas, em um ciclo constante. Outros sugerem que o próprio turbilhão pode ser uma terceira manifestação da essência dos Speakers. As descrições mesclam fluidamente gênero gramatical e número, pois os conceitos de individualidade ou gênero são alienígenas para os Speakers. Inimigos dos proteanos descrevem manifestações ainda mais horrendas, uma entidade viva e faminta que responde ao chamado dos proteanos para semear a destruição de seus adversários. É provável que o próprio caos do turbilhão impeça qualquer descrição precisa e definitiva dessa entidade altamente mutável. Acredita-se que os senhores proteanos têm a maior conexão com a vontade dessa entidade, pois compartilham fragmentos de sua influência caótica. Quando percebem que os Speakers podem requerer serviço, os coros proteanos se aproximam dos senhores para oferecer-se a eles. Os proteanos Quequetar são os sacerdotes raciais dos Speakers of the Depths. Embora raramente se tornem clérigos de fato, seu culto é quase desconhecido fora da sociedade dos proteanos, e mesmo entre eles, clérigos são extremamente raros. Yamatsumi é o deus Tiamin do inverno, montanhas e vulcões. Seu símbolo religioso é um vulcão em erupção com um cume coberto de neve. Ele também exerce controle sobre uma parte de Angira. A antiga divindade Idécios, o patrono do povo serpente, uma ascendência de humanoides monstruosos com aparência de serpente que lutaram contra os humanos da antiga Aslante durante a Era das Lendas e foram inclusive o primeiro império de Golarion. Idécios é uma divindade de paixão insaciável e fúria. O povo serpente, geralmente mais cerebrais, o utilizavam como exemplo de tudo o que havia de potente e primal em sua psique. Idécios uma vez habitou Cidrixus, um plano bolsão dentro do turbilhão, próximo às fronteiras dos abismos exteriores. Ele não retornou a esse lugar desde sua derrota e Cidrixus não está mais acessível aos seus servos. Não se sabe se esse lugar ainda existe, inclusive. Incontáveis semideuses orcs também existem, aqueles comumente adorados em Golarion, e historicamente incluem Detra, a Mãe Sombria, Lanishra, a Senhora dos Escravos, Nugref, o Deus de Sangue, Ru, o Trovejante, Cezelrian, o Deus do Fogo, Varg, o Guerreiro de Ferro, Verex, o Espoliador, e Zagrex, o Destruidor. Essas divindades habitam Volkorgoth, um imenso continente flutuando no caos turbilhão, com sua própria ecologia, gravidade e clima. Todos esses semideuses reivindicam seus próprios reinos divinos, os quais são habitados por sombras, servos extraplanares, monstros e ocasionalmente mortais. Uma minoria das comunidades orcs, como a tribo do Sol Ardente, também venera o fogo e a glória de Sarenrae e sua promessa de redenção. Um Lorde Proteano é o tipo mais poderoso do Proteano, possuindo poderes comparáveis ao de um Senhor Demoníaco ou um Duque do Inferno. A maioria dos Lordes Proteanos muda de forma de maneira selvagem e frequente, de modo que ninguém conhece sua forma verdadeira.
Eles passam seu tempo reformando e destruindo vastos reinos dentro do turbilhão, observando as divindades e avançando a ruína dos poderes da lei. Os lords proteanos conhecidos são Isurrish, o Errante. Esse lorde proteano insubstancial frequentemente aparece na forma de nuvens de luz parcialmente coalescida. Quando ele precisa de um corpo corpóreo, ele pode moldar um para si a partir do turbilhão, ou possuir uma criatura próxima, fazendo-a brilhar com a luz cerúlea. Narissemic, o Sem Coroa, o criador de reis, geralmente aparece como proteano com uma cicatriz ou marca de queimadura na cabeça. Ele normalmente surge como proteano quando um proteano está ascendendo para uma classe superior, ou quando o Keketá está prestes a receber uma visão que transformará sua filosofia. Silla Meshnik, o Senhor Incolor, aparece como um Keketá albino, com uma tríade de coroas entrelaçadas. Ele tem o hábito de surgir sem aviso prévio no Tribunal de Parasma para arbitrar certos casos. Yidajisk, a Mãe das Línguas, é uma trama mutável de poesia iridescente que se assemelha vagamente a um Isfitar, cercada por emissões sensoriais que aparecem e desaparecem constantemente. Ela é uma entidade tagarela, fluida em gênero, que preside a evolução das línguas, palavras perdidas e gírias. De qualquer forma, este foi o turbilhão, o limbo de causa absoluta e primordial que ocupa as entrelinhas da realidade, o lar dos terríveis proteanos e daquelas deidades fundamentalmente caóticas e desregradas. O caos original de onde surgiu a ordem que deu forma aos pilares da criação como conhecemos. Esse foi o Escriba, e se você ainda está comigo, agradeço imensamente sua atenção. Não esqueça de curtir, compartilhar com quem tem interesse no conteúdo e comenta o que achou do turbilhão. Agora que nós finalizamos a série dos planos, né? Dos planos da esfera exterior, provavelmente eu estarei entrando na geopolítica de Golarion ou nas raças de Golarion. Eu vou continuar trabalhando a cosmologia de Golarion agora, fazendo vídeos específicos, porém, de cada raça extraplanar. Vou provavelmente começar pelo Diabos, que foi o que teve mais apoio, né? Mas vamos passar os Diabos, demônios, proteanos, anjos, arcons, vamos falar de todos eles, de cada tipo, inclusive das mecânicas deles, como nós podemos encontrar no bestiário. Até a próxima!